Bom dia! Estamos de volta com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Nossa gota de esperança hoje é corra. A culpa e a condenação jamais poderão fazer o que a graça é capaz de fazer, tornar-nos pessoas que se deleitam em fazer a vontade de Deus. Nós nunca entendemos os nossos conflitos com o pecado, a menos que entendamos que essencialmente o pecado é um problema do coração. Ele não se trata de um problema de mau comportamento, embora isso esteja sempre presente. Não se trata de tentação externa, embora essa também nos faça cair. Mas não se trata do meio ou das situações, embora estes expressem o pecado com muita clareza. O pecado, ele é um problema do coração. Deixe eu explicar o que isso significa. A Bíblia, ela usa muitos termos para o nosso eu interior, espiritual, pensante, desejoso e motivacional. Mas todas essas palavras, elas podem ser resumidas num grande termo abrangente chamado coração. É um dos termos mais usados nas Escrituras. E a gente precisa entender que a mensagem transformadora da palavra de Deus, ela lida com o pecado do coração. A menos que a gente entenda isso, a gente não vive a graça, aquilo que ela nos convida a viver. Eis uma definição para acompanhar a nossa leitura da Bíblia. Entenda que o coração, ele é o âmago da nossa personalidade. Ele também é o trono dos nossos pensamentos, das nossas emoções, dos nossos desejos e motivações. Ele é o centro da nossa adoração. O coração é a razão pela qual você faz coisas que faz e diz as coisas que você diz. Você e eu literalmente vivemos em função dos nossos corações. E o pecado, ele vive em nossos corações. E sendo assim, corrompe os nossos pensamentos, os nossos desejos, as nossas escolhas e as nossas motivações. Nós fomos criados para servir a Deus, mas o pecado nos faz amantes de nós mesmos. Nós somos feitos para adorar o Criador, mas o pecado nos faz adorar a criação. Todos nós nascemos para viver para a glória de Deus, mas o pecado, ele nos faz viver para a nossa própria glória. A não ser que essas coisas mudem nossos corações, nosso comportamento jamais mudará. Nenhuma resolução de autorreforma será suficiente para mudar o nosso coração. Nenhuma decisão de mudança de maus hábitos poderá mudar o nosso coração. Nenhuma crise de consciência por causa do pecado mudará o nosso coração. A fuga de determinadas situações, de lugares e relacionamentos não tem o poder de mudar o nosso coração. Você não pode fugir do pecado, porque não pode fugir de você mesmo. Os atos mais ousados de penitência no mundo são impotentes para fazer o que precisa ser feito: transformar radicalmente o nosso coração. Por isso eu e você temos somente uma opção. A única escolha que realmente faz sentido, o resto é loucura. Precisamos fazer essa escolha todos os dias, até o tempo em que não precisaremos mais fazê-la. Nós precisamos correr. Nós precisamos correr para a graça de Jesus. Nós devemos correr para os braços do perdão, correr para os braços do poder, para os braços da transformação, correr para a libertação. Correr, correr, correr. Nunca pare de correr em direção à graça salvadora, libertadora, perdoadora, transformadora, até que Jesus nos leve finalmente ao nosso lar, onde não precisaremos mais correr. Corra hoje. Sempre corra para alcançar a graça de Deus. Mas lembre que ela corre com você.
esta graça maravilhosa de Deus. Em Marcos capítulo 7, versículos de 1 a 23, nos ensinam sobre isso. Nós vamos ler do 20 ao 23, que diz assim, Marcos capítulo 7, do 20 ao 23. E assim Jesus considerou puro todos os alimentos e dizia, o que sai da boca da pessoa, isto é o que contamina ela. Porque de dentro do coração das pessoas é que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as maldades e o engano e a libertinagem, a inveja, a blasfêmia, o orgulho, a falta de juízo. Todos esses males vêm de dentro do coração e contaminam a pessoa. Eu quero que você lembre, culpa e condenação jamais podem fazer aquilo que a graça de Deus é capaz de fazer, tornar-nos pessoas que se deleitam em fazer a vontade do Pai. Que Deus abençoe você e corra todos os dias para os braços da graça, corra para a libertação, corra, nunca pare de correr em direção à graça de Deus até que cheguemos ao nosso verdadeiro lar. Que Deus abençoe você e até amanhã com os nossos devocionais matinais Gotas de Esperança. Deus te abençoe e até lá!